Bom, acho que o perfil necessário, o mais importante, o fundamental é gostar de notícia. A pessoa que quer ser jornalista, ela precisa ter o DNA da notícia dentro dela, precisa amar a notícia, ter essa curiosidade, esse interesse pela informação em primeira mão, que é o furo jornalístico que todos nós procuramos, que eu acho que é o momento mais sublime da profissão, é você conseguir, como jornalista, como repórter, uma informação em primeira mão e conseguir divulgá-la em primeira mão e ver no dia seguinte ou horas depois os outros órgãos de imprensa, rádio, outras televisões, jornais, indo atrás daquela informação e repercutindo aquela notícia que você deu em primeira mão. Eu acho que tem uma característica fundamental. Não existe jornalista e um bom jornalista que não tenha curiosidade. Você não precisa saber sobre todos os assuntos, você tem que ter um mínimo de referência sobre o que está acontecendo. Mas se você não tiver aquela fagulha para fazer aquela pergunta, mas por que isso é assim e não é assado? Você não vai fazer um bom trabalho. Esse eu acho que é o coração do jornalismo. Dinâmico, antenado, curioso, sem vergonha, porque você incomoda o outro. Por mais que você tenha que ser delicado, não queira, em muitos momentos você tem que incomodar, você tem que ligar num horário impróprio, você tem que fazer uma pergunta num momento impróprio, você tem que fazer perguntas que a pessoa não vai ou não gostaria de responder. Então, acho que é alguém que se sinta à vontade nesse tipo de situação. Também tem esse papel que é muito forte, né? Da vigilância dos princípios democráticos, né? Se o Estado está dando educação, está investindo em educação, em saúde corretamente, se não tem desvio de verba, essas coisas são papel do jornalismo, né? E eu acredito muito nisso. O jornalismo ajuda a fortificar os princípios de um Estado democrático, né? Eu acho que o jornalista é o cara que está atento, que está alerta, sabe? Que vai trazer à tona discussões, que vai trazer à tona questionamentos, coisas que acontecem que às vezes passam batidas por todo mundo. E o jornalista tem essa função de questionar, de ser chato, de pensar no que está acontecendo e tentar um pouco analisar o que levou àquele acontecimento e o que vai acontecer a partir daquilo, entendeu? Eu acho que o nosso papel é fundamental, como seria fundamental o papel do médico, do advogado, do político, né? Que também não temos muitos bons exemplos. Eu acho que, e a função do jornalismo no geral, é você fiscalizar, sabe, as outras instituições, poder legislativo, judiciário, né? Poder executivo, e quando você tem uma informação do interesse público, puramente do interesse público, você tem a obrigação de divulgar. Então, você faz mais ou menos o papel de corregedor, né? Você alerta a sociedade sobre os erros que estão sendo cometidos, como é que é empregado o dinheiro que ela paga em impostos, como é que muitas vezes é a vida de um político. A universidade é importante para você passar pelo banco da faculdade, mas tenho assim, uma boa recordação da faculdade, dos professores que ensinaram o caminho, o primeiro passo, quer dizer, é você
gostar de ler. 2, é você gostar de escrever e saber escrever pelo menos direito. Você não precisa ser um poeta, um grande escritor, mas tem que saber a gramática, saber escrever corretamente para também, sabe, não fazer um papel ridículo diante do seu leitor, diante do seu telespectador. Mas a vida aqui fora foi muito mais, entendeu? Esse contato humano, eu tenho na reportagem policial 35 anos já. Quer dizer, já faz tempo que eu estou nessa área, já cobri todo tipo de crime, já convivi com todo tipo de pessoa, né? E esse tesouro que eu consegui angariar durante todo esse período, que eu considero um tesouro, porque a relação humana é muito importante, e você se emociona, fica com raiva, isso poucas pessoas têm, sabe? Se não fazem esse trabalho que eu faço como repórter de polícia. Eu comecei a trabalhar em 95, eu acho que estava no segundo ou terceiro ano de faculdade, né? Que foi ótimo, porque eu juntei uma coisa com a outra, né? Ter feito USP, a USP me deu uma formação muito ampla, né? No sentido de você fazer curso na filosofia, isso foi riquíssimo, né? Se você faz uma faculdade de jornalismo só, claro que você vai discutir as grandes questões da comunicação, tal, mas você não tem essa interdisciplinaridade, né? Que faz uma diferença quando você vem para a redação brutal. Você ouve um assunto e você amplia o teu foco, você consegue relacionar isso e conseguir abordagens diferentes na notícia, né? Então, eu acho que você precisa fazer bons contatos, mas existe um limite. Quer dizer, então o meu limite é o seguinte: se eu tenho um contato com um delegado, ele me passa informação em primeira mão, eu vou divulgar essa informação, obviamente checado talvez com outras fontes, ele também não vai ter interesse em me dar uma informação mentirosa, porque isso vai acabar com a credibilidade dele. Mas por outro lado, se eu cometer um crime, ele tem a obrigação de me prender. Se eu souber de alguma irregularidade, alguma falcatrua, algum delito que ele tenha praticado, eu tenho obrigação de divulgar. Então essa é a regra para mim. Quer dizer, eu não almoço com policial, os policiais não vão na minha casa, eu não vou na casa deles, no final de semana é com a minha família. Eu não tenho essa relação de amizade, a relação profissional. Ele tem um interesse, qual é o interesse? Divulgar a informação e o trabalho bem feito que ele fez para a população saber o que a polícia está fazendo, e ele, como delegado, como representante policial, fez em prol da sociedade, que paga o seu salário. Fontes na área da polícia, do Ministério Público, da Justiça, entendeu? Você tem muitos contatos na rua também, familiares de vítimas que muitas vezes acabam te procurando. Isso também facilita o teu trabalho. Quer dizer, não existe uma regra, depende do caso. Uma jornalista eu fiz a minha carreira na internet. Então, na internet é tudo para ontem. É muito legal, assim, isso profissionalmente para mim foi muito bom, porque você consegue ser muito ágil. Eu me treinei para ser assim. Mas, quando você faz uma cobertura em tempo real, você dá a notícia primeiro, mas é muito superficial, né? Você não consegue se aprofundar muito, que é o que as revistas e os jornais têm que fazer hoje, justamente por conta desse ritmo acelerado que as informações, né, têm hoje. Então eu acho que pode prejudicar um pouco, porque várias vezes a gente já viu episódios na imprensa brasileira de dar uma notícia errada para dar a primeira notícia, para pegar o leitor. Então acho que assim, os meios de comunicação também estão aprendendo a lidar com essa, sabe, rapidez que o consumidor exige hoje, que todos nós exigimos, que a gente está o tempo todo com tudo conectado, né? A gente sabe o tempo todo quando as coisas acontecendo, pelo Twitter, pelo Facebook, o tempo todo. Então acho que a gente está reaprendendo, assim, os jornais, as revistas, os sites, a TV e os jornalistas, né? E de integração, né? Antes estava muito separado. Hoje as redações estão... E a Folha talvez seja o veículo que mais tenha investido nessa integração nos últimos anos, né? De você criar um conteúdo casado à internet, o vídeo, né? O jornal fazendo edição para a internet, agora a TV Folha também. Então as plataformas elas estão todas com o mesmo padrão editorial e convergindo para
uma mesma plataforma. Eu já estou falando do futuro, né? Por exemplo, hoje eu escrevo para papel, eu posso escrever para a internet, eu faço matéria também para a TV Folha. Então você percebe que o profissional ele está sendo cada vez mais demandado para trabalhar em outras plataformas, em outras mídias, né? Eu acho que esse futuro é irreversível, ele está aí, já está acontecendo. Você inventou o telefone, não se para mais de falar, então eu acho que essa é uma marca da humanidade. Isso vai cada vez mais, eu acho que vai acelerar e a gente vai poder falar de formas assim absolutamente surpreendentes e inusitadas, né? Quem um dia imaginou que você poderia ter uma videoconferência, né? Que você poderia aqui com o meu celular eu ligar para você e eu te ver e a gente falar, né? E há tão pouco tempo. Então assim, as inovações elas estão cada vez mais num ritmo frenético, né? Então eu realmente não me surpreenderia se nos próximos 15, 20 anos a gente estivesse absolutamente conectado a qualquer momento, do dia ou da noite, onde quer que você esteja. Eu escrevo sobre tecnologia e telecom. Tem 10 anos que eu cubro esse mercado. E eu não tenho dúvida que em 2061 todo mundo vai estar com um chip embaixo da pele, que vai monitorar o seu sistema cardíaco, os remédios de diabetes que você tem que tomar, ou os remédios para sei lá o que, para gripe. E que você vai conseguir se comunicar com as pessoas tocando esse chip que vai acionar o celular de algum lugar. Sabe, que as informações vão chegar assim, vão se projetar na frente do seu olho por algum mecanismo que você vai ter, que a sua casa vai estar conectada, a sua geladeira vai dizer pra você, olha, está calando leite, Fabiana. Você quer que eu peça para o leiteiro vir entregar? Então, eu não tenho dúvida. Eu acho que a informação vai... Não tem jeito, sabe? A gente vai estar cada dia mais mergulhado nesse universo, nesse mundo de informação.